Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para você. Nós estamos chegando com o nosso encontro semanal para mais um vídeo onde nós continuamos abordando aqui temas específicos do primeiro e segundo livro do profeta Samuel. Eu quero agradecer a você que sempre tem acompanhado os meus vídeos, você que é inscrito no canal, você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Todos vocês não deixem de compartilhar, não deixem de curtir e fazer também o seu comentário logo abaixo aí no vídeo, acrescentando alguma coisa, completando algum raciocínio nosso que estamos trabalhando aqui. A lição de hoje é a lição de número 8, estudada nesse próximo domingo, dia 24 de novembro de 2019. O exílio de Davi. O texto áureo da nossa lição é 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. Vamos ao texto conferir o que está dizendo lá. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Para você que me acompanha e não tem a revista de Escola Bíblica Dominical, é necessário você ler o texto da Palavra de Deus em 1 Samuel do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 5. Leia todo o contexto aí que vai facilitar a sua compreensão, onde nós estaremos vendo aqui no texto aspectos tão difíceis da vida de Davi antes de assumir a liderança de Israel como rei da nação. Davi enfrentou um momento de exílio, um momento de grande dificuldade, que a gente entende pela palavra de Deus que Deus usou dessa situação para moldar o seu caráter de líder. Deus usou dessa situação para fazer com que ele amadurecesse, para que ele fosse aperfeiçoado nas suas questões de liderança, a fim de que pudessem então cumprir com excelência o propósito de Deus na sua vida. Então a lição dessa semana mostra que Davi cresceu como um homem de Deus no exílio, embora o sofrimento vivenciado ali lhe causasse períodos de bastante desconfortos, mas, por certo, esses momentos tiveram para ele aí um grande aprendizado, geraram para ele uma estrutura muito grande para que ele pudesse cumprir com excelência aquilo que Deus havia designado que ele realizasse. Porque nem sempre as nossas dificuldades, os nossos traumas, aquilo que a gente enfrenta de problema, podem ser vistos apenas para o lado negativo. A gente tem essa tendência de negativar as situações difíceis e às vezes até alguém acredita, que os momentos difíceis da nossa vida às vezes é resultado de uma vida pecaminosa, mas o que não é verdade. Às vezes esses momentos difíceis são usados por Deus para nos lapidar e nos fazer crescer, amadurecer. Davi estava deixando de lado as cascas, aquilo que estava de excesso, estava agora deixando a infantilidade, estava agora esquecendo dele mesmo, passando a viver uma vida real, intensa, de liderança, de treinamento, aprendendo a estar ainda mais na dependência de Deus. E foi um tempo muito extraordinário. Por isso, eu falo a você que me assiste, quem sabe pode ser também o seu caso de estar enfrentando momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de uma espécie de exílio em alguma área da sua vida. Você não deve se limitar apenas às questões do sofrimento, mas amplie a sua visão para enxergar que pode ser um tempo em que Deus está trabalhando para te fazer crescer, te fazer amadurecer e estreitar ainda mais a aliança com você. O exílio pode ser um lugar onde o nosso caráter está sendo testado, onde a nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora, terá o seu raiar do dia, terá o seu surgimento, terá o seu aparecimento. Então, pense nisso, que os momentos difíceis
podem proporcionar a você a descoberta da sua própria identidade, pode trazer luz às questões espirituais e, enfim, a caverna de Adulão para Davi não era apenas um exílio, mas um lugar de moldar o seu caráter. E como moldou, né? Aspectos do exílio de Davi, características do seu exílio, lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual, né? Às vezes você está enfrentando esse exílio aí com um relacionamento difícil com alguém, com um amigo, com um parente, enfim, pode ser um momento que Deus está utilizando aí para trazer uma luz, uma direção diferente nessa situação que você está vivendo. Então, cavernas de Adulão aí pode ser algumas dessas coisas, situações, pessoas, enfim, lugares. Muitos se dirigiam lá na caverna de Adulão a fim de fazer companhia a Davi, primeiramente os seus irmãos, toda a casa do seu pai, porque estavam ameaçados por Saul, pela questão aí dos laços familiares. Se ajuntou a Davi algumas pessoas além de a sua própria parentela, além da sua própria casa, se ajuntaram a Davi, então, um grupo tristes, amargurados, endividados. Davi treinou esse grupo aparentemente sem sucesso, ele obteve êxito, porque todos ali buscavam uma vida melhor, tinham todos os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram leais a Davi. Então, apesar desse grupo de homens estarem numa situação como o texto que a gente já leu lá no início, uma situação bem difícil, que com certeza não passaria em nenhum requisito de um departamento pessoal de uma grande empresa, mas Davi treinou esses homens, apesar de todas as expectativas aí, as qualidades desses homens, os aspectos deles não tinham nada que chamasse a atenção, mas Davi potencializou, não é, na vida desses homens o de melhor que eles tinham. O que tinham de melhor? Haja vista que eram desgostosos, tristes, amargurados, endividados, eles tinham algo em comum com Davi, que era um novo sentido para a vida, um novo significado para a vida. E isso foi o suficiente para Davi potencializar neles cada um a sua qualidade, cada um aquilo que tinha condição de fazer, né? Então, mesmo que as coisas não andam muito bem para você, mas se você tiver ideais na sua vida, Deus pode usar isso para potencializar em você as suas qualidades, fazer surgir a você aspectos importantíssimos, habilidades importantíssimas e te fazer vencer dentro daquilo que você tem a expectativa para fazer. O que Davi tinha em comum com esses homens então, e esses homens para com Davi, era o desejo de sobressair, o desejo de ir além, o desejo de avançar. Foi na caverna de Adulão que Davi treinou e preparou esses homens, colocou em prática os seus dons de liderança, preparando então esses 400 homens que se juntaram a ele, que depois se tornaram 600, Davi lutando dia após dia, e isto quer dizer que todos quanto tinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é um modelo de líder que recebe os homens angustiados, tristes pela vida e torna-os capazes para a execução do serviço. E agora indo para o terceiro tópico da lição, quando a gente vê alguns aspectos aqui da diferença entre a vida de Saul e a vida de Davi, a gente vê, por exemplo, que Saul não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida, não lidou com situações de conflitos, tinha apenas aparência de líder, mas ficava a desejar em muitas questões. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições difíceis da caverna como estavam os homens com Davi, não sentiam tranquilos, pois Saul suspeitava
constantemente dos seus homens, inclusive do seu próprio filho. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, dando presentes, posição de liderança, e enfim, Saul não sabia que respeito não se compra com presentes. Saul não sabia que liderança não se compra com favorecimentos. Liderança se conquista com caráter, com aspectos de fidelidade e, enfim, o dinheiro não compra, mas a sinceridade, a verdade é capaz de gerar um líder excelente. Somente líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca da lealdade e se inquietam quando alguém ameaça sua cadeira. Se o líder cumprir com todos os requisitos necessários para sua liderança, é fato, ninguém toma o lugar de ninguém. Mas quando um líder se sente ameaçado, pode ter certeza que alguma coisa na sua liderança não vai bem. Para fechar aqui, o preço de proteger Davi, a gente vê um episódio terrível quando Saul, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum pudor, mandou assassinar os sacerdotes. 85 sacerdotes perderam a vida. Observe o disparate de Saul. Quando Deus ordenou que ele resolvesse a questão com os amalequitas, ele não fez. Mas agora ele mandou exterminar prontamente a família de sacerdotes sem nenhuma piedade, sem nenhum amor. E ele fez isso usando da mão de um ímpio para resolver as suas questões pessoais e de descontrole de liderança. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e não sejamos líderes como foi Saul, imprudente, precipitado, um líder que trocava os pés pelas mãos, mas que tenhamos sempre a direção de Deus nas nossas vidas para tomar as melhores escolhas, as escolhas mais acertadas. Então, que fique frisado aqui no nosso vídeo de hoje, que fica destacado o assunto de hoje, é que aspectos da liderança de Davi foram maximizados em meio às dificuldades que ele enfrentou, em meio às perseguições, em meio aos problemas por causa de Saul. Na caverna de Adulão, ele recebeu de Deus uma oportunidade especial para treinar o seu caráter, treinar a sua liderança e, enfim, Deus usa situações adversas para nos fazer crescer. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra poderosa na terra. Que Deus nos abençoe poderosamente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado você que sempre tem me acompanhado. Fique na graça e na paz. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Até o nosso próximo encontro.